Examine cada um a sua própria conduta, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo, e não em outro. Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Saiba menos, não opine nada. As pessoas descobrem mais sobre você do que imagina quando resolver opinar sobre assuntos que não deveria. O que acha sobre a atitude de fulano? O que pensa sobre tal polêmica? Qual o teu posicionamento político? Certas coisas, em determinadas circunstâncias, você só fica quieto. Afinal, pensa bem. Te ajuda em algo? Te trará uma conexão em relação aos outros? Estabelecerá uma ótima influência? Ajudará você em seu rumo individual? Porque caso nada te acrescente ao opinar, então você só está se expondo, demonstrando o teu pensamento à toa e provavelmente se arriscando a entrar em uma intriga ou causar um problema. Porque veja bem, muitos te perguntam a sua opinião, só para depois te comprometerem. Falam para a pessoa o que você opinou sobre ela, expõem o seu posicionamento e às vezes até distorcem o que disse. Comentam também o que falou de maneira tendenciosa. Enfim, são múltiplos os fatores que podem te atrapalhar, não só de uma maneira pessoal, mas também profissional. Então, viu tal polêmica? Não. Você não viu, você não sabe o que é e não te interessa. Ah, mas qual é a sua opinião sobre... Não sei. Terei que analisar depois. É esse o posicionamento que deve ter para essas coisas que nada te acrescentam. Pois veja bem, ninguém gosta de quem fica em cima do muro, de fato. Mas quando se trata de opinião e posicionamento que seja definido em situações e circunstâncias de fato sérias, decisivas, em assuntos que realmente acrescentam valor. Até porque eu acho engraçado que tá cheio de gente por aí opinando sobre besteiras, mas na hora de se posicionar de forma profissional em uma reunião, por exemplo, hesitam e perdem a chance de se destacarem. Ou seja, falam tudo sobre a vida dos outros, mas não falam na hora que deveriam aproveitar uma brecha ou oportunidade de conversar com alguém que te acrescentaria algo em seu rumo. Não sabem nada sobre um assunto importante para os seus rumos. Entende o que eu digo? As pessoas estão tão conectadas, olhando para as polêmicas, querendo julgar, querendo opinar sobre tudo, mas não definem boas conversas, não se posicionam em reuniões, não fazem o básico para de fato alavancarem as suas vidas pessoais e profissionais. Logo, esqueça essas besteiras que não somam em nada. Não saiba e nem exponha opiniões que não te ajudarão. Foque em definir argumentos e atitudes para o que realmente pode te ajudar, para o que pode te diferenciar dos outros, ou que de fato atrairá valor para ti. Já o resto não importa, nunca importou, pois foi como falei. Quem tem opiniões demais, quem fala muito sobre o que é desnecessário, só tende a se comprometer não só a si mesmo como também os seus planos, prejudicando a sua imagem e estragando oportunidades. Agora, quem sabe ficar quieto, quem se mantém neutro na hora certa, mas sabe se posicionar e tomar uma atitude nas circunstâncias decisivas e assuntos que de fato um somam, esse sim é o indivíduo que conseguirá avançar em seu próprio caminho. Sentimentos. Sabe, você até pode ter sentido algo por alguém durante um tempo, de forma verdadeira, mas jogar a sua vida de lado por sofrimento emocional, a pessoa não me responde, não se importa mais comigo, não me chama mais. E daí, quando você se relaciona com alguém, a qualquer momento, e eu repito, a qualquer momento, essa pessoa pode cair fora da sua vida. Porque do mesmo jeito que entrou no seu caminho, ela sai também.
pois pessoas são inconstantes no geral. Elas são variáveis, não certezas. E beleza, você viveu algo legal com ela. A pessoa talvez te passou uma expectativa. Você acreditou na conversa, se deixou levar por certas emoções. Acontece. Mas e aí? Agora vai ficar perambulando, dizendo que não vive sem a pessoa? Que não consegue viver mais sem ela? Qual é? Deixa de ser vazio. Você tem objetivos, tem propósito, tem uma força e competência individual. Com certeza está pronto para focar em si mesmo. E vai ficar realmente agindo como um fraco? Acreditando nessa historinha de que não vive sem alguém? Você tendo a si mesmo, sobrevive a qualquer coisa. Essa é a realidade. O problema que deixou as emoções corromperem o teu raciocínio, esse problema é a ilusão. E por isso acredita nessas besteiras. Por isso sofre por conta de expectativas quebradas. Mas entenda de uma vez por todas, ninguém é essencial na sua vida. Somente você. Sem contar que se você não aprender a lidar com um relacionamento na maturidade, ficará sempre assim. Nessa fraqueza diante de qualquer situação negativa e emocional que ocorra. Coloque isso na tua cabeça, é patético se decepcionar com os outros e ficar desse jeito desanimado. Não que você não deva sentir, mas deixar o sentimento bagunçar a tua mente é patético, porque você já sabe como as pessoas são, já está cansado de saber. Sabe que as pessoas podem te enganar e que tentarão muitas vezes. Sabe que nada é garantido em relações. Tudo é apenas falado normalmente. Então você realmente ficará desse modo? Avançando em relacionamentos, seja amor, amizade ou negócios, sem ter um plano B, sem ter um plano C, sem ter garantias consigo mesmo? Você pode combinar algo com a pessoa, sim, pode definir uma certa expectativa, mas em seu raciocínio, em seu plano, garanta uma rota de fuga. Garanta um posicionamento caso o pior aconteça, porque é assim que você definirá garantias que não te deixarão perdido caso tentem te prejudicar. É simples no final das contas. É só entender que está lidando com pessoas e priorizar a si mesmo. Isso significa ser egoísta? Não. Significa não sentir nada? Não também. Significa apenas agir de forma madura e entender que o pior pode acontecer, independente do que a pessoa prometa a ti. Então aproveite o melhor, espere pelo pior e se garanta independente do resultado. Se você passar a viver a vida com essa perspectiva, acredite, ninguém te decepcionará, pois ninguém conseguirá te enganar. Podem até te prejudicar um pouco, mas com esse raciocínio afiado, com esse olhar atento, com essa mentalidade, você sempre sairá por cima da situação, até surpreendendo aqueles que te desprezaram ou tentaram te enganar. O que realmente precisa? A sociedade tenta te convencer de que precisa de algo, pois querem te adoecer e te sobrecarregar ao máximo. Você precisa de novas vitaminas, precisa de tal dieta, inclua esse alimento no seu dia a dia. Use esse pano que tem fibra, sei lá o quê. Use esse acessório para facilitar a tua vida como jamais antes. Um acessório que terá que trocar de refil de 3 em 3 meses. Pratique também esse hábito que te trará mais conforto. Viaje para tal lugar, pois te deixará mais feliz, com certeza. São sempre desejos, vontades e necessidades, entre aspas, que te convencem a adaptar e modificar a sua vida e o seu cotidiano no geral. Mas quanto mais você adere, mais preso fica esse sistema, gastando mais, pensando em excesso, se confortando, se enfraquecendo. Pois o consumismo utiliza a ferramenta do apego, a ilusão da felicidade para te convencer a permanecer no que na verdade só está te acostumando mal, às vezes até te levando a um vício. Quantos remédios por aí não são apenas efeito placebo? Quantas coleções não são feitas por interesse, e sim por compulsão?
Quantos produtos prometem praticidade, mas só entregam a mesma qualidade, só que agora com preço mais caro? Até o casamento é assim. O ato de se casar surgiu de um comprometimento político e financeiro, e desde então é isso que é. Por isso, metade dos casamentos hoje acabam em divórcio, rapidamente. E a outra metade, normalmente as pessoas só caem no tédio, se acostumando com um amor que não é amor, e sim conforto. Não digo para não casar, veja bem. Só estou dizendo que boa parte do que te cerca e tenta te convencer a algo, principalmente a um desejo, são táticas do consumo. São feitas, elaboradas para que você gaste, seja o seu tempo, seu dinheiro ou sua sanidade. Porque o que o sistema mais quer não são indivíduos, e sim clientes. Entende isso? Quando uma farmácia pede o seu CPF, por exemplo, eles querem apenas montar uma ficha sobre você, para saberem exatamente o que devem te convencer a comprar, o que devem te oferecer, pelo bem da sua saúde, é o que dizem, pelo menos. Então entenda isso. Quanto mais você tem, mais aprisionado estará. Quanto mais você precisa, mais fraco será. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado, e se gostou do vídeo deixa aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.